Bom dia, gente, eu sou a Gisele. Bom dia, eu sou o Adriano. E juntos nós escrevemos o blog Viajei Bonito, que é voltado para quem gosta de viajar, trabalhar remotamente ou até home office. Enfim, para quem quer conciliar trabalho com viagens. No nosso blog a gente aborda muito esse tema, mas hoje nós vamos ser mais específicos. Nós vamos falar sobre ganhar em moeda estrangeira, que é o que está valorizado agora para fazer o seu dinheiro render muito mais enquanto você viaja. Mas antes é interessante a gente se apresentar, né? Bom, eu sou formado em Ciência da Computação pela UFJF, em Juiz de Fora, e passei mais de 10 anos trabalhando como desenvolvedor para empresas aqui na cidade e também no Rio de Janeiro. Já tive um emprego legal, um salário bom, mas eu não estava feliz, estava sentindo que precisava de alguma coisa a mais e aos poucos eu fui percebendo que o que eu queria era não ter um escritório fixo, sim poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Assim que eu me demiti e passei um tempo trabalhando em casa, eu resolvi fazer um mochilão pela Europa e pela África. Eu viajei sozinho durante 5 meses. E nesse meio tempo eu levei o trabalho junto comigo. Eu tinha uma empresa na época e estava com a ideia de criar um blog de viagens e as duas coisas foram se juntando. Terminada essa viagem eu conheci a Gisele, a gente começou a ficar junto e aquela ideia do blog de viagens acabou nascendo como Viajei Bonito. Bom, a minha história já é diferente do Adriano e da maioria das pessoas que resolvem virar nômades digitais. Eu tinha acabado de me formar em comunicação social também na UFJF. Então, antes de entrar para o mercado de trabalho, eu resolvi fazer mais um intercâmbio. Eu tinha feito um intercâmbio na Itália e me inscrevi para outro intercâmbio. Fiquei meses fazendo processo seletivo. Enfim, eu fui aceita em uma empresa em Paris. E aí, quando eu estava com os documentos todos em mãos, pronta para viajar, a empresa que ia me contratar cancelou o contrato. E aí eu me vi naquela situação, sem dinheiro, porque eu tinha investido nisso, e sem trabalho. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Nessa época eu já conheci o Adriano, então ele falou, vai fazendo uns freelas e tal, pra você ter um dinheiro para se sustentar durante o mês. E eu comecei a fazer freelas, comecei a fazer bicos também em Juiz de Fora, nossa cidade. Até que quando eu vi, a gente já estava viajando e eu estava trabalhando pelo computador. Então não havia mais necessidade de procurar um emprego fixo, eu nem queria mais, porque eu vi que eu conseguiria aos poucos, né, nada começa assim de uma hora para outra, vi que aos poucos eu conseguiria me sustentar e continuar viajando ao mesmo tempo. E assim o Viajei Bonito nasceu, nessa oportunidade. A gente resolveu dividir a palestra em 3 grandes blocos. No primeiro bloco a gente vai falar das formas mais comuns de se ganhar em moeda estrangeira, seja dólar, seja euro. A gente vai apresentar alguns sites onde você pode fazer isso tudo remotamente, afinal de contas essa é a intenção, né? Essa é a ideia. Requisito para quem quer viajar e trabalhar ao mesmo tempo. E a Gisele depois vai apresentar dar algumas dicas para vocês sobre como fazer contatos no exterior de forma que você consiga também arrumar alguns trabalhos por lá. Sempre lembrando, isso tudo são trabalhos esporádicos, não são trabalhos fixos, muito menos com carteira assinada ou qualquer coisa do tipo. Podem até se tornar freelas fixos, Sim, né? Mas nada que te prenda num lugar. Exatamente. A ideia é você conseguir se locomover levando esse trabalho junto com você. E no final da palestra a gente vai terminar falando de um assunto muito importante que às vezes as pessoas esquecem ou ignoram isso, talvez por não ter a visão do todo de que você está inscrito ainda no Brasil, independente de estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, que é o fato de que todo rendimento que você tem deve ser declarado à Receita Federal. E ela não quer saber se você está trabalhando aqui no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Você é o brasileiro, você tem que declarar os seus ganhos à Receita. Então a gente vai dar mais ou menos uma visão geral e uma ideia sobre como fazer isso da forma certa. Bom, como vocês devem saber, dificilmente uma oportunidade de trabalho remoto ou de um freela legal que vale a pena pegar vai aparecer enquanto você estiver trabalhando no escritório, um emprego que te consuma o tempo todo. Muitas vezes você já está doido para fazer a mudança, para virar um nômade digital, trabalhar de casa, mas quem é que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Você
vai se demitir para tentar essa vida ou vai esperar surgir alguma oportunidade legal. Mas, igual, né, eu disse, dificilmente isso vai acontecer enquanto você estiver estável. Até porque você fica com a cabeça em um pensando no outro. Exatamente, né? É muito difícil dividir a sua cabeça em duas frentes, né, que tomam praticamente todo o seu tempo como essas. Mas, felizmente, existem sites na internet que facilitam muito a entrada de uma pessoa nesse estilo de vida. E um deles é o freelancer.com. A gente vai apresentar outros ao longo da palestra, mas a gente resolveu pegar esse e falar um pouquinho mais dele, porque vários outros sites usam o mesmo estilo de terceirização de trabalho que o freelancer.com. E porque esse também ele abrange mais ramos, né? Exatamente. Ele atende a mais profissionais, assim. Os outros são mais específicos. Pois é. Pode ser até bom também, porque você já acha o trabalho que você quer encontrar ali. Basicamente, você cria uma conta, né, num site como esse, né, a gente está usando freelancer.com como exemplo, e se cadastra, cria um perfil e preenche as suas habilidades lá dentro. Você fala assim, eu sei mexer com Photoshop, eu sei desenvolver em Java, também tenho noções de web design e faço desenhos no CorelDRAW, por exemplo. Tudo isso que você se cadastra, você tem como ranquear essas habilidades para poder dizer se eu sou muito bom nisso, isso aqui eu sou mediano, etc. Tem até umas provas que você pode fazer no site para comprovar. E através desse perfil, o próprio freelancer.com te coloca em contato com pessoas que estão precisando daquele tipo de serviço em qualquer canto do mundo. Então, às vezes, tem uma empresa lá da Alemanha que está precisando de um freela e você tem aqui as habilidades que eles exigem, exatamente aquelas, e você cobra um valor que está ótimo para eles, e eles estão tão felizes de te pagar você porque provavelmente a sua mão de obra é mais barata do que alguém lá e tal, etc. Ou seja, é uma coisa boa para todo mundo. E esses sites pagam em dólar e às vezes euro, né? Depende da pessoa que está te contratando. Sendo que é tudo muito fácil, assim, você faz tudo remotamente, ninguém exige que você vá lá para conversar com eles pessoalmente, é tudo pelo site, a ferramenta que faz esse tipo de cruzamento. E geralmente eles te dão duas modalidades, né? Uma delas, eles postam o trabalho que eles precisam fazer, por exemplo, eu preciso de fazer um layout, né, um protótipo para um site. E eles podem dar as duas opções, ou eles abrem isso para que todo mundo possa colocar o valor hora, o preço total que isso vai ficar, ou eles abrem em forma de concurso, que é todo mundo posta uma versão do site e eles escolhem uma e o escolhido ganha um prêmio, que é o prêmio em dólar. Na primeira opção, é sempre bom ter um portfólio. Sempre bom você deixar o seu portfólio completo com o que você trabalha. Você trabalha com fotografia, faz um portfólio de fotografia. Você trabalha como desenhista, faz lá editor de texto ou tradutor. Sempre tem um portfólio. Essa primeira opção que ele falou que a gente dá o nosso orçamento, é bom porque às vezes a pessoa pensa assim, poxa, tá tão caro, mas por que tá tão caro? Porque provavelmente o trabalho do cara é bom. Exatamente. Então ele vai consultar o seu trabalho antes de dar o preço. E tem outros também que só querem saber do preço. Eu quero pegar o cara que faz mais barato. E aí já não pode ser tão vantajoso, pode ser que não seja tão vantajoso, porque você vai trabalhar muito para ganhar uma quantia que não é interessante. Então é sempre bom dar uma pesquisada no que a pessoa quer, quanto que ela está disposta a pagar ali também, para ver se vale a pena, porque não adianta você pegar milhões de trabalhos para fazer e ganhar pouco, para de pouquinho em pouquinho fazer muita coisa, ganhar um valor bom, mas às vezes vale mais a pena você focar no que é interessante para você, que você vai ganhar um valor justo, e pegar esse aí, ao invés de pegar um monte que não vai te pagar direito. Pois é. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu participei do freelancer.com. Na ocasião eu ainda trabalhava em escritório, com carteira assinada e tudo mais, e já estava querendo fazer essa migração para home office e até mesmo nômade digital. E alguém me passou esse site, não lembro quem, falaram que é um site muito bom para quem está procurando trabalhos esporádicos assim à distância. E eu me inscrevi no freelancer.com como quem não quer nada. Foi assim, numa tarde de domingo, eu não tinha nada para fazer em casa, resolvi dar uma olhada. E passando o olho ali pelos concursos que estavam abertos, eu encontrei esse de um casal lá da Europa, que na ocasião eles tiraram uma foto, que eram eles na banheira,
com a lua de fundo, era uma foto bem bonita, só que um detalhe, o marido ele tinha passado por uma quimioterapia recentemente, então ele não tinha cabelo na foto, ele estava careca. Aí ele mandou, além dessa foto, mandou uma foto dele com cabelo e falou com as pessoas, ó, quem conseguir colocar esse cabelo nessa foto, ganha o concurso, leva os $30 que ele anunciou para o concurso. E é isso, era basicamente isso, transferir o cabelo dele de uma foto para outra. E assim, foi uma coisa que não me custou nem 15 minutos, eu abri o Photoshop ali rapidinho, brincando mesmo, porque, né, como eu disse, eu queria fazer um teste com a ferramenta para ver como é que funcionava, você postar o concurso e tudo mais. Fui lá, abri, peguei o cabelo de uma foto, coloquei no rosto dele, ajustei, gerei a imagem final, mandei para o site juntamente com mais algumas pessoas que participaram desse concurso. E passou umas 2 horas, recebi um e-mail falando que eu venci o concurso. Eu nem tinha feito isso para participar, assim, nem tinha entrado nesse concurso, né, me dedicando. Igual eu falei, foram uns poucos minutos que eu gastei para fazer a foto e, assim, foram $30 que entraram muito rápido ali na minha conta do freelancer. Ele foi tudo pago direitinho, depositaram no meu banco depois, alguns dias. Então, assim, é perfeitamente possível montar um salário a partir de trabalhos pequenos que você encontra pelo site. Se eu conseguir fazer isso tão rápido, assim, qualquer pessoa consegue pegar vários, né, só precisa estar se dedicando a isso, né? Na época eu optei por continuar mais um tempo na minha empresa, eu acabei deixando o freelancer de lado, mas é uma possibilidade muito válida para quem está procurando começar a trabalhar remotamente. E vale lembrar que tudo que você faz ali é pela internet, né? Não depende se você está em casa, se você está no escritório, em qualquer canto do mundo. Você usando freelancer, você vai estar trabalhando, vai estar ganhando moeda estrangeira e levando seu trabalho para qualquer lugar. Outra maneira muito eficiente de conseguir ganhar moeda estrangeira é vendendo as suas fotos para bancos de imagem na internet. Não é qualquer foto, naturalmente, você não pode, vou escolher essa selfie aqui, vou mandar qualquer coisa mesmo. Não, você precisa de uma foto boa. E quando eu digo uma foto boa, é uma foto com uma composição legal, em alta resolução, sem ruído, sem desfoque no lugar errado, com cores balanceadas, é isso. Mas você não precisa também de um equipamento super profissional para fazer. Eu mesma não tenho um equipamento profissional, a minha câmera é semi-profissional, não tem um estojo lotado de lentes, nada disso. O que eu recomendo sempre, para quem está começando ou para quem está com uma câmera nova, é ler o manual, é o básico. Você compra a câmera, lê o manual, que aí você vai conseguir domar ela melhor. Não adianta você ter um equipamento bom e não saber utilizar. E mesmo um equipamento razoável, você tem que saber como é que você tira o melhor proveito dele. Então a primeira dica é ler o manual. E também acho que para aprender a fotografar você não precisa esperar estar num lugar super lindo, tirar férias, escolher um lugar paradisíaco para tirar fotos maravilhosas. Dentro ali da sua cidade ou dentro da sua casa mesmo, vai fotografando pessoas, vai fotografando o trânsito, crianças brincando na rua. E depois você escolhe o que você gosta mais de fotografar, se é paisagem, se é arquitetura, se são pessoas, o que você gosta, e vai ficando bom naquilo. Que aí você consegue vender as suas fotos mais rápido quando elas começarem a ficar numa qualidade aceitável para cada site. E isso depende também, cada site tem os seus pré-requisitos, mas no básico é isso, uma foto de boa resolução, bonita, de boa qualidade. E como eu estava dizendo, eu mesma não sou formada em fotografia. Eu tive aulas de fotografia na grade da faculdade e fiz alguns cursos por fora, até cursos gratuitos na internet mesmo, e isso me ajudou muito a melhorar a qualidade das minhas fotos. O bom disso é que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem já fotografa há mais tempo, para quem está começando agora. E aí você me pergunta, então o que eu tenho que fotografar para conseguir vender? Qualquer coisa. Porque a gente que trabalha com blog, que trabalha com produção de conteúdo, vê que na hora de publicar o texto, falta aquela imagem que tem super a ver. Então às vezes a gente procura lá foto de uma pessoa amarrando tênis, correndo atrás do ônibus, brincando com um cachorro. Então tudo você pode fotografar e tudo você pode tentar vender. Vai lá, treina, sai de casa e vai apurando o seu olhar. Que aí você aprende depois a tirar as fotos com maior qualidade.
Se não ficou boa, pô, dá um passinho do lado, dá uma virada, que você muda o ângulo, já sai outra coisa completamente diferente. Mas isso também é bom falar, não é legal você sair tirando foto, disparando e botar tudo para vender. Você tem que ser seletivo, a pessoa vai gostar da sua foto, os bancos vão aceitar as suas fotos se elas forem realmente legais. Não adianta você sair disparando tudo e qualquer coisa, dá uma filtrada, e edição também é tudo. Às vezes você tira uma foto ali na hora e ela ficou ruim, não ficou com a luz legal, ou então estava meio torta. Se chega em casa, eu trabalho com Lightroom, já trabalhei com Photoshop, hoje eu acho mais fácil trabalhar com Lightroom, tanto para editar as fotos quanto para catalogar, e depois para achar também fica bem melhor. Então, nossa, ele faz milagre. Se você tirou uma foto e não gostou, dá uma brincada com ela no computador e vê se vai ficar legal. E depois você manda. E tem mercado? Tem mercado. Revista precisa de fotos, sites precisam de fotos, até programas de televisão, dependendo da edição que eles vão fazer, eles precisam de uma imagem. E eles não vão usar imagens gratuitas porque são aquelas imagens que todo mundo pega, todo mundo usa. E dependendo do veículo, quando é um veículo grande ou até quando for para fazer publicidade, eles querem naturalmente uma foto exclusiva, né? Para criar a identidade do produto em cima daquela foto deles. Então, vai ter mercado para todo mundo, tem sempre gente procurando e não precisa ser super profissional para fazer esse tipo de trabalho. E onde você vai expor essas fotos? Você deve estar me perguntando, né? Você tem duas opções. Ou você coloca em um site, você monta um site e vai vender suas fotos, ou você coloca em bancos de imagens que já existem, que já são procurados. Eu recomendo a segunda opção, porque na primeira, quando você vai fazer um site, você ainda vai demorar a ficar conhecido ali, vai ter que ter bastante material para dar uma vista, para encher e ficar legal. Então o ideal é você usar as plataformas que todo mundo já conhece e as empresas vão lá e fazem buscas ali. E eu recomendo, tem um monte, eu vou até ler aqui porque eu realmente não decoro, Fotolia é um dos mais conhecidos, Shutterstock, iStock, Getty Images, Alamy, Dreamtime, tem infinitas. Até o Flickr hoje em dia tem uma plataforma para venda de imagens. Lá tem as imagens gratuitas também e tem uma parte que agora lançou recentemente, que é um mercado de fotos. E dá para colocar em todos esses sites. A maioria deles, eu só indiquei sites onde você consegue fazer o cadastro gratuito, né? Porque você ainda nem vendeu uma imagem e já tem que pagar para fazer cadastro, não rola. Então, nesses sites você deixa a sua imagem lá e você vai esperar até que elas sejam vendidas, alguma delas seja vendida. Não é você botar lá que você vai receber o dinheiro, você vai receber o dinheiro naturalmente quando alguém comprar. Uma outra forma que a gente vê como rentável a quem quer trabalhar home office é a adesão a programas de afiliados, né? A gente às vezes pensa que quem pode ter programas de afiliados são blogs grandes, sites grandes, quando na verdade qualquer pessoa pode fazer essa adesão. Hoje em dia, geralmente esses sites não fazem diferenciação se você é uma pessoa física, se você é uma empresa. Se tem muita influência, se não tem. Pois é, justamente pelo fato de que eles não são, né, às vezes são empresas estrangeiras, então lá não existe esse conceito de CPF, CNPJ, são outra coisa para eles. Então qualquer pessoa pode se inscrever num programa de afiliado qualquer. Um exemplo, muita gente pergunta para mim, né, já que eu cuido da parte de infraestrutura do blog, em que servidor a gente hospeda o Viajei Bonito. Na verdade, a gente faz uso de 2 servidores, né, um para o site e outro para outras tarefas rotineiras, e ambos os servidores trabalham com programas de afiliados. Então, se uma pessoa pergunta para mim onde eu hospedo o Viajei Bonito, eu posso passar para ela um link de afiliado, se eu tivesse aderido a isso como pessoa física. E nessa adesão eu ganharia algo em torno de R$60 por indicação de servidor. Então você imagina uma pessoa que tem influência numa lista de TI, por exemplo, onde as pessoas estão discutindo a respeito de servidores. Essa pessoa poderia entrar e recomendar, eu tenho um site hospedado, um site que está sempre no ar, aguenta tantos usuários ao mesmo tempo, esse servidor aqui é bom e tudo mais, faz a recomendação e de quebra ganha comissão. Dificilmente você vai fixar um afiliado e falar assim, esse aqui vai ser o meu ganha-pão agora para o resto da vida. Não. E nem deve, né, fazer isso.
Você precisa de vários afiliados juntos ali para poder fazer um montante e mesmo assim talvez até outros freelas juntos, mas assim, é uma fatia do seu ganho mensal, entendeu? Essa possibilidade. O negócio é o seguinte, quem está começando nunca consegue ter uma fonte de renda só. E o ideal é também que depois que cresça não tenha só uma fonte de renda, né? Pois é. Mas as coisas vão acontecendo com o tempo, então você começa ganhando bem pouquinho em algum programa de afiliados e depois você vai ganhando mais e você vai ganhando mais dos outros também, como é o caso do Viajei Bonito, né, Adriano? A gente tem um programa de afiliados e hostel e cada indicação que a gente faz, quando as pessoas reservam através do nosso link, a gente ganha uma comissão dali. Pois é. E hoje a gente já consegue manter o blog, né? A gente não consegue se sustentar a partir desse programa de afiliados, mas o blog a gente já consegue mantê-lo sem ter prejuízo através desse programa de afiliados. Pois né? E até mesmo uma pessoa não precisa, né, igual eu falei, não precisa necessariamente ter um blog de viagens para estar recomendando hostel e albergue e hotel, essas coisas. Porque se você tem o seu link de afiliado e é uma pessoa que viaja muito, você pode indicar hospedagens nesses lugares onde você foi, mesmo não tendo uma empresa voltada para esse ramo, turismo. Então, assim, qualquer pessoa hoje pode estar inscrita nos programas de afiliados. Sim, a gente pode colocar também no arquivo para o pessoal que vai adquirir o material depois, a gente passa os links de alguns programas que a gente conhece, para não ficar só restrito a isso. A única recomendação que eu dou é que você leia com muita atenção os termos de uso. E realmente, é muito chato ler isso, ninguém lê, todo mundo já chega cadastrando nesse site, se clicando, eu aceito tudo. Mas para programas de afiliados é muito necessário, porque existem várias restrições, tem programas de afiliados que não pagam ao Brasil, não só ao Brasil, mas com uma lista de países em que às vezes eles não têm, não conseguem enviar dinheiro e tudo mais. E além disso existem outras restrições, tem programa de afiliados que não permite que você faça propaganda usando os links deles, por exemplo. Então assim, sempre tem aquelas restrições que vale a pena ler, porque se você não lê, você gasta aquele tempo todo lá fazendo recomendações, juntou o seu montante, na hora de pedir para sacar, eles vão entrar lá falando que não dá porque a gente... Porque ou violou alguma das cláusulas ou porque não pode fazer o pagamento para o Brasil. E onde que os programas de afiliados entram nessa palestra? A gente está falando justamente em ganhar em dólar e euro. A grande maioria dos bons programas de afiliados está lá fora, né? Por exemplo, o Booking.com tem um programa de hospedagens muito bom, o Skyscanner para passagens aéreas, então assim, vale muito a pena, justamente porque a gente está vivendo agora uma supervalorização dessas moedas perante o real, né? Então, às vezes uma recomendação que você faz que entre alguns míseros dólares ali, eles valem 4 vezes hoje o que você ganhou. Se você fala muitas línguas, trabalho com tradução é uma ótima opção para ganhar em moeda estrangeira. Esse, na verdade, foi o primeiro freela que eu fiz quando eu estava fazendo intercâmbio na Itália. Eu trabalhava com traduções de páginas, de escola e de portais de turismo. E à época o euro ainda valia 2,60. Então hoje está valendo muito mais a pena fazer esse tipo de trabalho. Se você tiver formação em letras ou se você tiver feito algum intercâmbio, então você ainda tem mais credibilidade para conseguir esse tipo de trabalho. Mas se você não fez, se você ainda está começando, se arrisca, porque se você fala bem, se você domina a língua, você vai conseguir provar isso de alguma forma. Eu consegui esses trabalhos de tradução porque as empresas queriam atingir o público brasileiro. Tinha brasileiro para todo lado na Europa, então todo mundo que tinha um site ali, algum produto que fosse interessante para turista, além do inglês, do espanhol, do alemão, do francês, eles queriam que a página estivesse em português também. E isso não mudou muito, porque apesar do real ter desvalorizado, o brasileiro sempre dá um jeitinho para viajar. Começa a fazer um trabalho por fora, reduz gastos, sempre dá um jeito. Acaba comprando passagem em promoção, mas nunca deixa de viajar. Então as empresas continuam contratando gente para fazer a tradução, independente disso, porque o brasileiro ele continua viajando do mesmo jeito. E sobre os sites, que eu já vou passar o nome para vocês daqui a pouquinho, cada um tem um esquema de contratação. Alguns pedem para fazer uma prova de proficiência,
Outros pedem o seu currículo, pedem para você escrever uma carta com as suas experiências em língua estrangeira. E tem outros que você não precisa fazer nada e é o contratante quem vai decidir quem ele vai contratar de acordo com os requisitos que interessarem a ele. Eu conheço várias plataformas que aceitam tradutores, independente de terem certificação ou não. Dos que eu conheço, o Translator Base é o que oferece mais oportunidades para várias línguas. E eu acho que se você quer começar, você tem que fazer um cadastro lá, deixar o seu perfil, que é onde as oportunidades aparecem mais. E além desse também tem o ProZ, o Translator Café e o Top Language Jobs, que são voltados para traduções mesmo. E tem o Upwork e o Elance, que são sites tipo freelancer.com, que oferecem oportunidades para vários segmentos. E tem um para tradução também, então você pode se cadastrar lá e ver o que te interessa. Outro dia eu também soube de um site que chama English Portuguese Jobs, mas esse eu não conheço, eu nunca me cadastrei, mas vai lá, quem sabe você encontra alguma coisa bacana. Você tem que ler, inclusive, o regulamento para ver se eles pagam para pessoas que têm contas aqui no Brasil, porque é diferente, como esse eu não conheço, aí eu não posso te garantir que eles fazem esses trabalhos. Mas por se chamar English Portuguese Jobs, então eles devem ter algum acordo aqui com os bancos do Brasil para fazer esse pagamento. Se você nunca trabalhou com isso, se você não tem experiência nenhuma, a minha dica é que você cobre só um preço simbólico, até você ter mais ou menos umas 3 qualificações na plataforma, porque as pessoas preferem trabalhar com quem já tem classificações. Mas algumas preferem contratar pelo preço. Então você começa com um preço bem camarada e depois de um tempo você vai começar a remunerar de acordo com o que é vantajoso para você. Eu nunca tive que estipular preço, porque como eu trabalhava lá fora e as pessoas mesmo já me falavam quanto elas iam me cobrar e eu achava um valor justo, eu não tive que trabalhar, com tradução eu não tive que estipular preço. Mas eu indico 2 formas de se cobrar. Primeiro, por palavras, você cobra tantos centavos por cada palavra que você for traduzir. E outra forma também de se cobrar é a partir do tempo que você vai gastar para fazer o seu trabalho. Se o texto for mais simples, se você não precisar ficar fazendo muita pesquisa na internet, muita consulta, eu indico que você cobre por palavra. Se for um artigo com muitos termos técnicos, uma coisa mais formal, que você vai precisar realmente fazer uma pesquisa, eu acho que você deveria cobrar pelo tempo que você vai gastar fazendo aquilo, porque certamente, se você cobrar por palavras nesse caso, não vai valer a pena o tempo que você vai ter que estudar para fazer isso. E existem ferramentas para quem trabalha com tradução de texto, que ajudam a agilizar ali o processo. Eu recomendo a Omega T, a única que eu usei na verdade, porque ela tinha uma parte dela que era gratuita, que me atendia bem, mas tem outras que são mais profissionais. Então se você quiser investir nisso, se você já tiver ali sua carteira de clientes e quiser aprimorar, você pode utilizar essas ferramentas que são já para profissionais do ramo. Além dessas plataformas e sites que a gente citou para ganhar em moeda estrangeira, para conseguir freelas, uma coisa que eu indico é sempre fazer contatos durante as suas viagens. E quando eu digo contatos, eu não me refiro a distribuir currículo, nada formal. Eu falo você contar o que você faz e tal, sempre numa conversa ali informal, sempre que você tiver uma oportunidade, é bom que você faça com que as pessoas saibam com que você trabalha, o que você sabe fazer. Eu digo isso porque eu morei na Itália durante um tempo e lá eu estudava, comecei a fazer estágio, fazia traduções em vários sites de escola de idiomas e portais de turismo e as pessoas começaram a me conhecer e eu conseguia sempre alguns freelas por fora. E eu trouxe esses freelas para o Brasil quando eu voltei. E eu comecei a estender a minha rede de contatos a partir daí. Tinha os contatos de lá, outras pessoas iam me procurando para fazer traduções ou textos e aí eu trouxe isso tudo para o Brasil depois. E mesmo quando eu trabalhava lá, quando eu ainda morava lá, eu consegui fazer muitos trabalhos por fora, ali mesmo na Itália, devido aos contatos que eu fazia entre amigos, colegas. Eu sempre tentava me socializar e eu consegui tirar muito proveito disso. Então mesmo que você esteja em uma viagem temporária, tenta sempre conversar com as pessoas,
E aqui no Brasil mesmo, fala o que você faz ou o que você quer fazer. Se você trabalha com fotografia, deixa todo mundo saber. Se você dá aula de inglês, deixa todo mundo saber. Se você trabalha com fotografia, se você faz texto, o que você fizer. É bom quando você estiver viajando, seja fora do Brasil ou aqui, você sempre tenha contatos e deixe com que as pessoas saibam. No meu caso, por exemplo, foram amigos que indicaram para algumas empresas, né, lá de fora, e eu comecei a trabalhar como freelancer para essas empresas puramente por indicação. Nenhuma delas eu mandei currículo ou alguma coisa do tipo, não. Foi tudo por conversa, por você ter uma rede de contatos, por você viajar muito, conhecer pessoas de fora. Isso sempre é produtivo, né? Por exemplo, quando a gente estava em Bangkok, a gente conheceu um austríaco que trabalhava como designer gráfico para uma empresa da Alemanha e ele fazia desenho de modelos de carros 3D. E ele disse que grande parte da mão de obra da empresa dele era contratada no esquema de freelance. E ele falou assim que é uma área que está crescendo muito, inclusive para quem desenvolve quem desenvolve também com linguagens de programação voltadas para modelos 3D. Então ele falou assim que se eu tivesse algum contato na época para recomendar, poderia recomendar que ele já sairia um trabalho. E pelo que ele disse, a empresa dele pagava muito bem, em euro. Porque na Europa e nos Estados Unidos isso tem sido muito valorizado, né? A qualidade de vida dos funcionários, mesmo dos freelancers também, eles preferem pegar gente de outros países, muitas vezes da América do Sul, da Índia, porque eles não têm que arcar com tantos benefícios, impostos, quanto eles têm com o funcionário deles daquele país. É o que a gente já falou no começo da palestra, é bom para as duas partes, é bom para eles porque eles não gastam tanto com mão de obra que é cara nos países deles, e bom para a gente porque as moedas deles são valorizadas para a gente. Então, os dois saem ganhando, saem felizes dessa relação. Teve até uma situação inusitada quando eu estava em Praga, que eu conheci um americano que estava sem dinheiro para voltar para casa. Ele chegou ao ponto de perder todo o dinheiro dele na viagem e para completar o pouco que faltava para ele juntar uma passagem, ele começou a fazer bicos. Trabalhou como barman, distribuiu panfletos na rua e fez vários bicos, né? Assim, eu lembro dele contando, cada dia ele arrumava uma coisa para fazer, e tudo isso no boca a boca. Isso porque antes de ir pra lá ele não conhecia ninguém, né? Exatamente, era um turista que acabou se dando mal, né, assim. Inconsequente. Exatamente, aquela coisa, você não vai deixar chegar a esse ponto, mas... Se até ele estava numa situação de desespero, conseguiu ter calma pra arrumar alguma coisa pra fazer. Exatamente. No meu caso também, quando eu morava na Itália, eu tive que fazer... eu quis fazer alguns bicos para poder viajar lá, porque era muito fácil viajar ali dentro, então eu queria ter uma renda a mais para poder usufruir disso, dessa facilidade. Então, além de fazer as traduções, eu sempre fazia foto embalada, sempre alguém me chamava para ser assistente de algum ensaio de moda, porque em Florença tinha muito disso, e fazer alguma matéria, algum texto. Então foi tudo muito fácil, mas você tem que se permitir a isso. Se você ficar dentro do hostel conversando às vezes só com alguém que você já conhece e tal, não fique restrito aos seus amigos, às pessoas com as quais você está viajando. Tenta sempre conhecer gente nova, expandir os seus horizontes ali e sempre deixar claro o que você sabe fazer e quais são as suas intenções, porque tem trabalho para todo mundo, eles pagam o que seria pouco para eles, mas é um valor justo pra gente. Eu mesma nunca tive que negociar valores, porque sempre o que eles me ofereciam eu achava que era até muito bom. Então eu recomendo sempre, conversa, deixa claro tudo que você faz, tudo que você quer fazer, quais são os seus planos e você também consegue. Bom, agora você deve estar se perguntando se esse dinheiro recebido do exterior, se isso é legal, ser reconhecido aqui pela Receita Federal, mas aí o Adriano sabe falar melhor. Pois é, um grande problema das pessoas é achar que pelo fato desse dinheiro estar vindo de uma empresa fora do Brasil, que às vezes nem o governo reconhece, ou por esse dinheiro estar sendo transferido para você através de cheque, que ele deve passar batido pela Receita e pelas leis brasileiras, quando na verdade você está inserido
no Brasil, nas nossas leis. Então é necessário... Mesmo se a pessoa estiver fora há bastante tempo, Exatamente. ela ainda tem que pagar os devidos impostos. Você ainda é um brasileiro. Então, a gente recomenda que você esteja sempre muito bem informado a respeito do que deve ser declarado, do que você não precisa declarar e tudo mais. Não é simplesmente achar que pelo fato de você estar trabalhando completamente desligado do nosso país, que ficaria livre dos trâmites daqui. Primeiro também porque, Adriana, a gente não pode esquecer de mencionar que apesar da pessoa não trabalhar mais no Brasil, ela deve pensar no país dela, até porque tem gente que precisa desses impostos aqui, né? Em relação aos trâmites, a gente tem que, mesmo quem tem conta no exterior ou conta no Brasil também, tem que declarar, dependendo de um valor, se o valor for alto, né? Isso tem que ser declarado no imposto de renda, sim. Pois é. E a opção para quem é pessoa física, né, é pesquisar muito a respeito do Carnê-Leão. Por que eu falo pesquisar e não falo para você usar o Carnê-Leão? Porque, como sempre, eu deixo bem claro, existem vários segmentos, várias formas de se atuar, e então, assim, é impossível dar a fórmula e falar assim, exatamente seguindo esse passo que você vai conseguir declarar isso tudo e ficar totalmente legal com a Receita. Infelizmente é complicado, é chato, mas uma vez que você aprende, as coisas ficam mais fáceis, você acaba criando um processo ali e não perde tanto tempo com isso. O Carnê-Leão, né, que eu tinha falado antes, está disponível na Receita Federal, no site, e basicamente você precisa, por exemplo, se você recebeu um valor no meio do mês de abril, digamos, sei lá, no dia 8 de abril, você precisa declarar esse valor até o último dia de maio, o dia último dia de maio, sendo que, como a gente está falando de dinheiro vindo do exterior, você precisa converter tanto o euro quanto o dólar para o real, com base no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento. É meio chatinho, mas isso é o que a gente já conseguiu pesquisar. Então, se o dinheiro for recebido no dia 8 de abril, você vai precisar fazer a declaração dele até o último dia útil de maio, isso é, do mês seguinte. E fazer a conversão do euro e do dólar com base no último dia útil da primeira quinzena de março, que é esse mês anterior. Para facilitar, dá um exemplo mais prático. Hoje é dia 8 de abril. Aí a pessoa recebeu um valor no dia de hoje, como que ela faz? No dia 8 de abril caiu na sua conta um valor vindo do exterior, de algum afiliado ou do freelancer.com, que seja. Você vai ter que declarar esse valor até o último dia útil de maio, digamos que seja dia 31. Então você vai ter que declarar esse valor até o dia 31 de maio. Entretanto, você vai estar recebendo isso em dólar ou em euro. Então, a conversão do valor para fins de cálculo do imposto deve ser feita com base no último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao atual. Se a gente está em abril, você vai ter que pegar o último dia útil da primeira quinzena de março, no caso dia 11 de março. Mas vale sempre lembrar que, né, e reforçar que isso pode variar de acordo com o seu segmento. Além do mais, as leis mudam a todo tempo. Então, se você está vendo essa palestra, muita coisa pode ter acontecido nesse meio tempo. Por isso é sempre bom estar antenado no site da Receita. É o que eu sempre gosto de reforçar. Leia muito, esteja sempre por dentro de tudo, porque a Receita não quer saber se você sabe ou se você não sabe. Você não tem depois o privilégio de poder falar assim, eu não sabia que a tributação era assim. Não, eles vão te punir como se você soubesse ou não soubesse. E aí vale lembrar também que a declaração de pessoa física, usando o Carnê-Leão, você não precisa de contador. Então, você pode fazer tudo sozinho, né? Pode ser mais difícil, mesmo, né? Mas em compensação você não gasta, porque hoje em dia os custos com o contador são altos. Entretanto, se você estiver fazendo isso como uma pessoa jurídica, ou seja, se o seu blog tiver um CNPJ e tudo mais, infelizmente você vai precisar de um contador, a não sei que você opte pelo MEI. Mas aí já começa a criar aquela ramificação que, se a gente fosse criar uma palestra sobre como declarar os valores vindos do exterior, seria mais ou menos aí uma semana de palestras, né? Então é isso, é se informar, e se você for uma pessoa física, vai pelo caminho do Carnê-Leão, vai ser muito mais simples e você não passa pela burocracia de se criar um CNPJ. Um detalhe muito importante com relação à tributação é que, mesmo estando em dia com a Receita, mês a mês fazendo as suas declarações, fazendo o pagamento e tudo mais, usando o Carnê-Leão ou de acordo com o que o seu contador recomendou para você, é sempre muito importante se lembrar de
prestar contas anualmente na declaração do imposto de renda que a gente faz em abril. Todo o valor que você recebe do exterior deve ser declarado no campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Ou seja, de nada adianta se você pagou em dia todo mês, se chegar no final das contas você não fizer isso na sua declaração anual. Você tem que sempre se lembrar das tarefas mensais e das anuais. Ficar atento a isso porque isso é coisa séria, muito séria. Essa foi a palestra do Viajei Bonito sobre como ganhar em moeda estrangeira para combinar viagens e trabalhos. Espero que vocês tenham gostado e que seja produtivo para vocês. Pois é, pessoal, muito obrigado por terem dedicado 40 minutos muito preciosos da vida de vocês e por terem acompanhado a gente, né? Até uma próxima palestra. Tchau!